Olá, pessoal, muita paz, muita luz a todos. Hoje, então, especialmente a nossa aula vai ser sobre os extraterrestres da raça Grey. Então, vamos tentar entender como é que funciona basicamente essa raça dos Greys, ok? Muito bem. Na casuística ufológica mundial, tá? Na casuística ufológica mundial existe uma estatística, de contatados, de pessoas que foram contatados por seres extraterrestres, e a estatística mundial, na época das abduções, tá? Aquela coisa toda, hoje não é tanto, mas a estatística mundial era a seguinte, tá? Os contatos ditos de terceiro e quarto graus, que é, todos vocês sabem, contato terceiro e quarto graus, ou é um contato visual com os ETs, ou é uma abdução ser levado para dentro de um disco voador de uma espaçonave, tá? Então, os contatos de terceiro e quarto graus estavam divididos assim, 80% dos contatos desse nível era com a raça dos Greys. Ok? Dos pequeninos Greys. 18%, é mais ou menos assim, era dos chamados humanos avançados. Tipo assim, pleidianos, loirão bonito, tal, aquela coisa toda. E 2% era outras raças. Ok? Outras raças. Aqui, por isso que, olha, veja bem, o reptiliano, draconiano, é uma coisa extremamente rara. Raríssimo quem tem contato físico ou contato com ele. Então a casuística é praticamente nula dessas raças. Essa história de reptiliano foi uma grande invenção do David Icke. O David Icke escreveu um livro, surgiu que todo mundo é reptiliano aqui na Terra, reptiliano invadiu os governos, essa teoria da conspiração. Então, muito bem, existem duas maneiras. Então, veja bem, por que? A pergunta é, por que 80% era Operação Grey? Então, qual é o papel, qual é a missão dos Greys aqui na Terra? Por que não os humanos bonitos, avançados, que é mais fácil contatar, dialogar? Menos choque emocional para as pessoas que eram contatadas. Ok? Então, uma das coisas interessantes da casuística Grey, se você olhar e analisar, quem já estudou durante muitos anos a casuística ufológica, você vai perceber que raramente, presta bem atenção, raramente os Greys conversavam com o contatado. Ok? Então, as pessoas que tinham mais diálogo com os ETs, ficavam mais calmas durante o contato, eram o contato. Então, essa raça de humanos, elas contatavam para dialogar. É como se os Greys tivessem uma missão de simplesmente fazer uma operação intensa. Praticamente todas as vezes que os ETs abduziam, os Greys abduziam pessoas, eles faziam exames médicos, faziam um check-up, uma análise profunda de toda a biologia do ser humano. De toda a biologia do ser humano. Então, os Greys não davam papo, não conversavam com as pessoas. Porque naquelas épocas, na década de 50, 60, 70, nenhum ser humano na face da Terra praticamente estava preparado para um contato com seres extraterrestres. Era algo totalmente novo, totalmente adverso a tudo aquilo que se conhecia.
Então existia muito mais medo na população do que sabedoria com relação aos ETs. Muito bem. Então, por causa disso, os Greys ficaram com uma má fama. Principalmente aquela fama de seres frios, tá? Sem sentimentos ou emoções, tipo o Spock. A ponto de fazendo todos os testes, exames e tudo na pessoa, a ponto de até existir uma teoria da conspiração, aí no meio ufológico, tudo, dizendo que eles, na verdade, são clones, né? Pior, clone dos reptilianos. Oi. O que é, bem? Clone com L? É esse aqui o meu. Isso. Clones dos reptilianos. Então, tudo isso você vai ver. Tá? Outra má fama dos Greys é a seguinte, que eles fizeram um acordo, veja bem, um acordo após a queda do OVNI em Roswell lá, ser capturado pelos americanos, um acordo com o governo americano. Esse seguinte acordo era o seguinte: vocês podem abduzir quem vocês quiserem, fazer pesquisa, quem você quiser, desde que vocês passem umas tecnologias para nós aí. Alright? Então, um acordo com os USA aqui, né? De eu abduzo quem eu quero, faço meu serviço e dou umas colheres de chá, né? Dou umas máquinas de café avançadas para vocês aí, uma espelhinha para vocês olharem. Não era assim que eu fazia com os índios, né? Dava espelho para os índios. Pente, os índios nunca tinham visto pente na vida. Coitados, né? Então, né, um acordo com os USA. Então, essa é chamada teoria da conspiração. Então, tudo isso fizeram com que os Greys fossem altamente considerado ET do mal. Então eles eram, né, seres do mal, seres não confederados, não confederados. Tem mais essa. É o lado negro da força. É a turma do Darth Vader, tá entendendo? É lá. Alright? Então, a partir daí, eu acredito que eu seja o único ufólogo do planeta Terra que fala bem e defende os Greys. Tá? Pode pegar qualquer livro, qualquer ufólogo aí. E se tem outro falando bem, porque entrou na minha cola. Porque antes não falava. Tá? Porque antes não falava. Muito bem. Então, qual é a origem dos Greys? A famosa origem dos Greys. Aí que me dá nos nervos. Mais nos nervos ainda. Né? Né? O que me dá nos nervos é o que eu vou falar agora. Toda a visão primitiva de seres extraterrestres, que muitos ou a maioria dos ufólogos têm em nosso planeta, nós precisamos acabar com isso, é a chamada origem planetária dos ETs. Então, nesta história de origem planetária, né, nós temos os famosos pleiadianos, né? Tadinho, vieram
das Pleiades. Né? O que não é um endereço muito interessante, né? Porque nas Pleiades tem mais de 1000 estrelas no aglomerado das Pleiades. Qual? Que lugar? Onde? Especificamente, né? 2. Né? Arcturianos, que está em moda. Arcturianos. Né? Draconianos. Então, claro, os arcturianos viriam da onde? Viriam da estrela Arcturus. Onde fica essa estrela Arcturus? Vocês sabem? Procurem na internet. Vamos ver Arcturus. Né? Que constelação que fica Arcturus? E vem os arcturianos lá do céu. Uau! Né? E os draconianos viriam da onde? Da constelação do dragão. É, da constelação do dragão, não é uma estrela específica aí naquela constelação ali ainda. Né? Agora, a coisa mais interessante são de onde e os Greys. Qual seria a sua origem? Aí, né, vem os grandes ufólogos e chamam eles de Zeta Retículos. Né? E agora? Acharam ou não? Onde que é Arturo? Fica na constelação de Boieiro. Boieiros, isso. Na constelação do Boieiro. Tá? E o que é um boieiro? Vai, fala aí. O que significa boieiro? Certo? Arcturus é da constelação do Boieiro. Na verdade, é barco, viu? Mas procura aí. Isso. Mais brilhante é alfa. Isso. Sim, não, mas o significado da palavra boieiros. Na verdade é barco, bote, coisa desse tipo assim, tá? Né? Então vem tudo junto. Vem, né? Aquela coisa toda. Hã? Ah, é? É. É boieiro ou bolts? Precisa ver essa constelação do bolts. Bolt é bote. Boieiro é outra coisa. Precisa tomar cuidado com na lei aí, que pega em latim, aí é complicado, às vezes, o nome. É? Então, Arcturus é alfa do bolts. Não, você vai falar boieiro, não, é barqueiro. Tá, então, boieiro, mas é barqueiro, né? É de barco, de boat, tal. Bom, tudo bem. E agora, Zeta Retículo. E agora pegou no veio mesmo, hein? Né? Eu quero saber como é que eles descobriram o Zeta Retículo. A constelação do retículo, tá? Pode falar. Existe diferença dos Greys que você convive para os Zetas e reptilianos que Moisés Ezag relata? Ou são nomes diferentes para a mesma forma? Os Greys não são répteis, pô. Não tem origem reptiliana, os Greys.
Não sei o que o Moisés Exágue fala, porque eu quase não escuto esse pessoal muito mais. Né? Então, existe uma constelação chamada constelação do retículo. Procura aí. Onde ela fica? Onde ela fica? Que hemisfério? Tá difícil essa internet de vocês, hein? Então, é constelação do retículo. O que significa zeta? O que significa zeta? Vamos ter que entender tudo, né? É uma letra assim, grega, toda minhocada. Né? Então, veja bem. Todas as constelações, né? Que é um conjunto de estrelas no céu, né? Elas vão ser, algumas têm nomes, outras não têm nomes próprios. Por fato de ela ser muito pouco brilhante, elas não se destacam, então elas não têm nomes próprios. Então, os astrônomos classificam, né, elas assim, ó. A alfa sempre é a estrela mais brilhante da constelação. A beta é a segunda, né? A alfa, beta e... Não, filha, a terceira letra do alfabeto grego. Qual que é o C? Tem A, B, C, D, F, G, H. Delta é o D. Tá foda, hein? Esse fugiu da escola, hein? Então o lance é o seguinte, ó. É a ordem de brilho. Então, a Zeta Retículo é uma puta estrela quase que nem visível a olho nu. É pouca coisa. É uma coisa, né? A Zeta. Então, como é que os caras descobriram? Quem é que falou que os ETs vinham de Zeta Retículo? Os Grayzinhos. Então, para começo de conversa, ninguém falou. Os Grays nunca falaram para ninguém, para nenhum contatado. Eu vim de Zeta Retículo. Então, deixa eu explicar para vocês essa história de Zeta Retículo, que vocês vão ler em tudo quanto é artigo ufológico aí, falando mal dos Grays. Só falando mal dos Grays. Eu nunca vi um artigo falando bem dos Grays. É muito raro. Bom, então, vamos lá. Que hoje é o dia dos Grays. Vai ter o dia dos outros aí, tá? Depois nós vamos conversar.